Fala conosco nessa manhã, Pai. Senhor, derrama a Tua graça sobre cada um de nós. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Senhor, traga a cura, Senhor, traga a paz, traga a esperança, Senhor. Senhor, nos ajude nesses dias que nós estamos vivenciando. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra tua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Profeta Abacuque. Diz assim a palavra do Senhor. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o se manifesta torcido. Vede entre os gentios, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Amém? Podeis tomar assento. O profeta Abacuque, ele relata dias muito parecidos com esse que nós estamos vivendo. Havia uma profunda crise. Muitas vezes nós falamos de uma crise financeira, mas toda crise financeira ela é desencadeada por uma crise espiritual. Sempre quando nós estamos vivendo uma crise financeira, é porque no espiritual houve uma crise que a influenciasse. As piores injustiças estavam sendo praticadas. Os ímpios prosperavam e parecia que Deus não se importava. Deus olhava tudo aquilo e não havia resposta. Quantas vezes nós pensamos que por nós orarmos, por nós vermos a iniquidade, tudo muda, mas há um tempo para todas as coisas. E em sua oração ele clamava e dizia: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. E as dúvidas do profeta o estavam inquietando a sua alma. Muitas vezes nós estamos inquietos com aquilo que nós estamos vendo, com a situação que se levanta. E Abacuque, ele estava nesta mesma posição. Podemos dizer que há milhares de anos atrás, ele vivia em um tempo muito parecido com esse que nós estamos vivendo. Tempo que vemos o ímpio prosperar, vemos a injustiça ela sendo firmada, e muitas vezes nós ficamos inquietos, porque sempre pensamos que Deus, ele vai agir, que Deus, ele vai fazer algo contra o ímpio. Que nós podemos ficar sossegados, porque Deus é justiça. E Deus, então, vai envergonhar o ímpio. Mas começa a entrar em nosso coração um desapontamento, uma inquietação, e até uma fraqueza em não perceber que o ímpio, ele continua com o seu mal feito. Ele continua fazendo e parece que não há mudança, que não vem
justiça para nada. E Deus começa a falar com ele, e este homem é um intercessor, ele entra em oração, ele clama, ele pede, ele busca. No versículo 12 em diante diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque, ele não entendia como essas coisas estavam acontecendo. Ele não entendia como o ímpio estava prosperando, como agia com tanta maldade e ainda continuava prosperando. Mas, muito importante, não é falar de Deus. Hoje nós temos muitas pessoas falando de Deus. Eu sempre digo que toda vez que você liga a televisão, vai estar alguém falando de Deus. Quando você abre o teu celular, tem alguém falando de Deus. Mas o tão importante não é falar de Deus. Ah, não é importante falar de Deus? Não. O importante é falar com Deus. Há uma grande diferença de falar de Deus. Se tornou uma moda falar de Deus, né? Se tornou algo normal. Todo mundo tem a saída para tudo e por isso fala de Deus. O profeta Abacuque não era um homem que falava de Deus. Ele não procurava o ímpio para falar de Deus, mas ele procurava falar com Deus. Ele perguntava para Deus até quando ele iria ver tudo aquilo, até quando ele iria continuar orando, clamando, e Deus não iria responder. Até quando ele iria buscar a face de Deus para uma mudança e ele não ouviria uma resposta positiva. Então a grande diferença não é falar de Deus. Hoje, todo lugar nós temos pessoas falando de Deus, mas poucas pessoas falando com Deus. Poucas pessoas parando para ouvir Deus falar. São 3 tipos de pessoas: aquelas que falam de Deus, aquelas que pensam que estão falando com Deus e aquelas que têm um diálogo com Deus. Fala e ouve o que Deus está falando. Muitas vezes nós temos uma grande dificuldade em ouvir Deus falar conosco. Ouvir Deus falar conosco. Eu e minha esposa estivemos em uma comunidade há um tempo atrás e é muito interessante porque as pessoas nos procuravam e nós, então dávamos um conselho: olha, faça isso, faça assim. Aí a pessoa falava: o Espírito já me falou isso. E algo que veio no nosso coração e nós comentávamos no caminho: mas se o Espírito falou, por que não faz? O Espírito não falou, o Espírito não está direcionando. Nós estamos ouvindo e não estamos escutando Deus falar. É como se fosse apenas um barulho no ar. É como se você estivesse na sua casa e ao longe escuta um som. Não há um diálogo com Deus. E Abacuque, ele vem nos mostrar que ele estava vivendo em um tempo como o nosso. E ele agora, então, ele quer ouvir Deus falar com ele. Porque ele está orando, ele está clamando, ele está gritando, ele está dizendo que tem violência e ele não vê resultados. O capítulo 2, ele começa desta maneira: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim
e o que eu responderei quando eu for repreendido? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre a tábua, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. O justo, pela sua fé, ele viverá. Sobre a minha guarda, aqueles que estão abertos para ouvir a voz de Deus. Sobre a minha guarda eu estarei de vigília, para que ouça o que Ele quer falar comigo. E quando Ele responder, como eu serei repreendido. Porque muitas vezes nós pensamos que não temos nada para ser corrigido, não temos nada para sermos ensinados, estamos fazendo tudo da maneira como Deus gostaria que fizéssemos, e não nos apercebemos que estamos vivenciando dentro de um mundo rebelde. E temos influências de rebeldia. Então ele se coloca para ouvir o que Deus tinha para falar para ele. O que estamos precisando hoje é ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. E escreva a visão, a palavra é escreva a visão. Ela não é para esse tempo apenas. Ela é para um tempo que virá, a um tempo determinado, a um tempo que todas as coisas serão reveladas. Deus, Ele não está com as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar. E Ele diz, o justo, pela sua fé, viverá. Muito interessante quando a carta aos Hebreus, ela fala sobre como Moisés caminhava com o povo. Era um povo que ia atrás de Moisés, seguia, mas não conseguia ver aquilo que Moisés estava vendo. Sabe, hoje nós podemos estarmos caminhando na fé, querendo ver, enxergar, e pensamos que vamos caminhar pela fé e temos que ver as coisas. Mas a palavra aos Hebreus, capítulo 11, versículo 27, diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Como é que Moisés caminhava? Ele não ficou preocupado com a ira do rei. Ele não ficou preocupado com o exército de Faraó. E ele caminhava de uma maneira diferenciada, como o povo estava caminhando. O povo não conseguia ver os milagres. Muitas vezes nós falamos assim, faz um milagre hoje, Senhor. Né? Cantamos, Senhor, hoje eu quero um milagre. O fato de você estar aqui já é um grande milagre. O fato de você estar com entendimento da palavra de Deus já é um grande milagre. O Senhor, Ele tem feito milagres todos os dias. E muitas vezes nós caminhamos como o povo do deserto. Acabou de atravessar o Mar Vermelho, o mar se abrir, e eles precisavam de outro milagre. Precisavam de outra coisa sobrenatural. E quando achavam que esse sobrenatural não vinham, começavam então a murmurar. Começavam a reclamar, a se voltar contra Moisés. Por isso a palavra do Senhor diz que Moisés, ele tinha um caminhar diferenciado. Ele caminhava como vendo o invisível. Não que ele não visse. O justo viverá pela fé.
Você só vive pela fé quando que você consegue ver aquilo que as demais pessoas não estão vendo. Os seus familiares não estão vendo. Aqueles que estão ao seu redor não estão vendo. O que é que faz você caminhar na fé? O olhar espiritual. Conseguir ver além do que os outros estão vendo. Aquilo que os outros estão vendo não pode nos influenciar. Aquilo que os outros, eles conseguem ver apenas no material, não deve nos fazer desanimar. Nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos para o Senhor. Aqueles que caminham como Moisés estava caminhando, vendo o invisível, não ficarão confundidos ou angustiados nas dúvidas. Muitos estão dispostos hoje a falar de Deus, mas poucos a falar com Deus. Poucos estão prontos a falar com Deus, ter um diálogo com Deus, ouvir o que Deus tem para nos dizer. Se nós ouvirmos o que o mundo está planejando, se nós ouvirmos o que pessoas que há muito tempo nós tínhamos por sábios e hoje estão loucos, nós vamos desanimar também. Vamos desanimar. Ainda ontem assisti um vídeo de alguém que há meses atrás, há um ano atrás, se vestia de judeu e era um sábio entre nós, entre o povo cristão. E ontem ele declara que devemos repensar em louvar Jesus, porque ele não é o Filho de Deus. E nós vamos percebendo que por loucura, por falta de direcionamento, por falta de fé, muitos agora começam a ir por um caminho que o mundo está indicando. E não andam mais pela fé, não andam mais pela esperança em Cristo. E começam então a distorcer a palavra de Deus. Começam então a trazer um peso sobre a igreja. E Deus fala para Abacuque, olha, escreve a visão e torna bem legível. Torna ela bem legível. Mas por que deve ser escrita a visão? Por que eu devo continuar nesta visão? Por que eu não devo mudar? Capítulo 2, versículo 4, a palavra diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. O ímpio vai continuar com a sua maldade, porque a sua alma está orgulhosa e não é reta. Não é para homens que nós temos que olhar, nós temos que olhar para a palavra. Não é para homens, filosofias, ideologias que nós temos que olhar. Nós temos que olhar para Cristo. Nossas orações e clamor não podem ser direcionadas por nossas indignações e dúvidas, e alimentando a incerteza. Porque muitas pessoas podem dizer assim: ah, mas se Deus realmente, Ele tem um plano, Ele não deixaria tudo isso acontecer. Se essas coisas estão acontecendo é porque Deus, Ele não está nem aí para nós. Se Deus está permitindo que essas coisas venham, é porque realmente Jesus não é o Salvador. Cristo não é o Salvador. Senão Ele teria vindo já, destruído todos os ímpios, todos aqueles que estão querendo se apresentar contra o seu reino. E essa é uma visão nossa, de homens, que muitas vezes perdemos a nossa fé. A visão é para o tempo determinado. Versículo 3 do capítulo 2 diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Essa é a palavra do Senhor.
Deus respondendo, quando Abacuque ele se posiciona para ouvir Deus. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei, quando eu for repreendido. Se calar, ouvir Deus falar. O que Deus está nos dizendo nesse dia? O que a palavra de Deus está nos levando? Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O profeta, ele inicia interrogando a Deus, cansado de ver o seu país sofrer opressão, a lei enfraquecida, o direito distorcido. O diálogo entre o profeta e Deus leva ele a um outro campo. Quando nós temos um diálogo com Deus, Deus nos tira da dúvida. Deus, ele começa a nos dar uma visão, e nós vamos caminhar como Moisés caminhava. Por que Moisés tinha um olhar diferenciado de todo o povo? Porque ele falava cara a cara com Deus. Moisés não ficava buscando em outras pessoas, não buscava em homens, não confiava em cavalos, não confiava em armas. Ele, quando tinha um problema, ele ia falar com Deus e ouvir o que Deus tinha para falar com ele. Não é falar de Deus. Algo que precisa ser mudado. Eu falo de Deus, eu falo muito de Deus. Mas você tem ouvido o que Deus tem falado para você? Você tem parado? Você tem estado de vigia, ouvindo o que Deus tem para falar? Ou nós estamos procurando alguém que fale aquilo que nós queremos ouvir? Ou nós estamos buscando alguém que venha concordar com as nossas lamentações e com as nossas incertezas? Muitas vezes nós estamos buscando alguém que diga realmente aquilo que está dentro da nossa alma, aquilo que queremos ouvir, e não aquilo que Deus tem para nos falar. O diálogo entre o profeta e Deus leva ele a um terceiro campo. Não está mais agora indignado, ele agora ouviu Deus falar, e ele começa então a ter respostas na oração. Capítulo de número 3 diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. A oração dele. Então a oração dele agora começa a mudar, não de lamentação, não de aflição, não de dúvida. A oração dele agora passa a ter um ponto diferenciado. E esta oração que Abacuque faz, ela inspira muitos homens de Deus. E deve nos inspirar até os dias de hoje. Paulo foi inspirado nesta oração. Aí ele escreve carta aos romanos. Ele vai falar aos romanos e ele usa exatamente as mesmas palavras. Capítulo 1 de Romanos, versículo 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. O que o mundo está trazendo hoje? Olha, Cristo é vergonha. Olha, devemos abandonar a cruz. Devemos abandonar Cristo. Um grande líder, ele está se aliançando a filosofias humanas e negando Cristo. E não é só esse grande líder, não. Muitos das nossas fileiras
estão perdendo a fé em Cristo. Por isso Paulo, olhando para Abacuque, a inspiração de Abacuque, ele se inspira para escrever aos romanos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. No sacrifício de Cristo, eu devo declarar que eu não estou salvo, porque eu não sou judeu. Foi a palavra de domingo passado. Muitos colocam kippá, colocam arcas, e pensam que são judeus. Como foi pregado domingo, nós somos a tribo de Efraim, a tribo que foi esparramada. Só pela misericórdia de Cristo, nós receberemos a salvação. Nós não somos o povo de Deus. Por isso Paulo, ele se inspira nas palavras de Abacuque e diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação. É através do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz: não há outro caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém tem salvação a não ser por Cristo. E a fé é de passo em passo, porque nele se descobre a justiça de Deus. Algo que nós temos que descobrir é a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, na Reforma Protestante, ele também se inspira na oração de Abacuque. O que nos faz vir a este lugar, o que nos faz buscar salvação, o que nos faz louvar, é Cristo. Porque Martinho Lutero, ele traz as suas teses e sai da igreja de Roma, obrigado a sair. Ele não queria sair, ele queria uma mudança dentro da igreja, mas é obrigado a sair. Exatamente porque ele olha toda a injustiça que estava na religiosidade. Tudo aquilo que estava se formando, toda a mentira que estava sendo contada. E ele, inspirado em Abacuque, ele diz: não é possível, nós temos que mudar tudo isto. O justo viverá pela sua fé. A igreja começa a buscar no governo condições para crescer, para se alimentar, que nós chamamos hoje de mamar no governo. A igreja não precisa disso. Quem nós vamos apoiar? Nós vamos orar e pedir para que Deus nos mostre bons candidatos. Ninguém aqui será levado: olha, vota nesse porque ele vai dar o telhado para a igreja. Se você não for ofertante, se você não for dizimista, Deus não está operando na sua vida. Nós não precisamos de dinheiro do governo para manter uma igreja forte. Nós somos a igreja de Cristo. Não é isso que nos leva a sermos fortes. Não é isso que vai trazer entendimento. E Martinho Lutero, ele não aceitava tudo aquilo que estava acontecendo, baseado em Abacuque, olhando, gritando, chorando. Senhor, até quando nós vamos gritar e o Senhor não vai nos ouvir? Deus fala ao profeta: espere. Há um tempo determinado, há um tempo para todas as coisas. Espere. E a palavra, capítulo 3, do versículo 16 em diante, diz assim: ouvindo-o eu, parou para ouvir. Diga: parar para ouvir. O meu ventre se comoveu,
a sua voz tremeram meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que a ovelha da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e farás os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Muitas vezes nós lemos esse poema, essa canção, se torna uma canção, e nós pensamos, vai faltar. Não. Ainda que falte, essa é a promessa de Deus. É diferente daquilo que muitas vezes nós entendemos. O Senhor está dizendo, ainda que falte, ainda que não tenha, todavia, eu sou o seu Deus. Nós vamos passar por um período que não vai ter isso, não vai ter aquilo. Nós podemos estar em meio à maior crise. Deus cuida dos seus. Essa é a fé. O justo viverá pela fé. Para nós é diferente. Então vereis a diferença do que serve e do que não serve. A diferença que nós temos que ver. A diferença que Deus age, que Deus vem, que Deus está olhando, que Deus está cuidando, que Deus vai cuidar. Muitas vezes nós lemos e pensamos, mas Abacuque disse que não vai ter, a figueira não vai florescer, não vai ter fruto na vide. Ele diz, ainda que não tenha, é diferente. Ele não está dizendo, olha, vocês vão passar por isso. Ele está dizendo, ainda que não tenha, todavia, eu sou o Deus da sua salvação. Eu estou contigo. É isso que nos faz caminhar. O justo viverá pela sua fé. O justo vai caminhar pela sua fé. Ainda que nos pareça que está demorando. Ainda que pareça que está demorando. Ainda que pareça que Deus não está olhando tudo o que está acontecendo. Mas todas as coisas estão debaixo do seu controle. É um tempo de se firmar em Deus. Nós vamos adentrar o ano 2021 firmando os passos do Senhor. É um tempo de firmar os passos em Deus. Não é um tempo de religiosidade. Não é um tempo de ficar colocando quipá, colocando arca. É um tempo de firmar os passos em Deus. É um tempo de fazer uma aliança com Deus. É um tempo de buscar Deus, falar com Deus, ouvir Deus falar conosco. É um tempo, por quê? Porque ainda que, Deus não está falando que isso vai acontecer, mas ainda que aconteça, Ele vai cuidar de você. Como cuidou do povo sair do Egito? Cuidou cada passo, todo dia tinha que ser um milagre. Todo dia tinha que ter um milagre. Porque como vai alimentar 3 milhões de pessoas num deserto? Todo dia Deus fazia um milagre. Se nós estivermos passando por um deserto, Deus faz um milagre todos os dias. Todos os dias Deus dá vitória. Por isso nós temos que aprender a orar. Até aqui Deus tem me ajudado. Até aqui Deus tem me amparado. Porque nós podemos estarmos passando por um deserto e cada dia tem um milagre. Cada dia Deus faz um milagre surgir. De fé em fé, é o que Paulo escreve aos romanos. Quem eram os romanos? Os romanos eram aqueles que precisavam agora conhecer Cristo. Eles conheciam muitos deuses, mas Paulo apresenta
Cristo para eles. Paulo mostra o agir que não há salvação sem Cristo. Como que nós queremos uma salvação fora de Cristo? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. A primeira coisa que eu preciso assumir, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Deus, Ele faz justiça através do nosso Senhor Jesus Cristo. Jó, ele teve praticamente a mesma oração de Abacuque. Até quando um justo vai sofrer? Até quando eu vou viver essa situação? Até quando o inimigo vai vir roubando todas as coisas? Mas ele clama por aquilo que nós temos hoje. Eu sei que o meu Redentor vive. E hoje nós não podemos abrir mão do nosso Redentor. Ele já está. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se nós não entendêssemos Deus, se nós não tivéssemos uma aliança com Deus, a maldição da lei viria sobre nós. E qual era a maldição da lei? Pobreza, enfermidades, doenças, tudo. Uma casta, se você nascesse pobre, não iria mudar. Alguns países, eles estão debaixo de castas. Se você nasceu pobre, vai morrer pobre, você não tem o direito de mudar de vida. Mas o que diz o Evangelho de Cristo? Tira o homem do pó e coloca sentado com os príncipes da terra. É uma grande mudança. Todos são filhos de Deus quando reconhecemos Cristo como nosso único Salvador. Tiramos as maldições hereditárias. Aquilo que os nossos pais lançaram sobre nós na ignorância, na idolatria. Através de Cristo há uma libertação. Por isso Paulo escreve a um povo idólatra, a um povo que tinha muitos deuses, a um povo que não buscava em Cristo. Ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque muitas vezes alguém poderia dizer, Paulo, você é uma pessoa formada, você tinha tudo para ser um grande entre nós, e agora você está falando desse Nazareno, desse homem que morreu na cruz do Calvário. E Paulo então, antes que fosse interpelado, ele já falava, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Como que o justo vai viver? Ainda que não tenha, ainda que não produza, ainda que tente me calar, ainda que tente nos fazer nada, Deus proverá. Crer em Deus, confiar em Deus, saber que Deus está no comando há um tempo determinado, há um tempo para todas as coisas. Nós, muitas vezes, estamos preocupados, né? Assistia esses dias a reprise da novela Apocalipse, e ali nós vemos que algumas pessoas, por uma folga momentânea, por achar que o mundo poderia dar algo melhor, nega Cristo, né? Até a esposa do pastor, né?
Até a esposa do pastor. Deixou o pastor sozinho e foi embora, né? Não pode confiar nem na esposa do pastor, né? Mas o pastor também tinha ficado, né? Mas tudo aquilo é como termos um olhar de como será, né? De como será difícil manter a fé. Mas o justo, ele viverá pela sua fé. Apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, versículo 2, versículo 18, diz assim: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque coisa agradável, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Porque que glória será essa, se nós vivemos num mundo de pecados, junto com os pecadores, e falar, estamos sofrendo, estamos sendo perseguidos? Porque muitos que vão se aliançar à nova ordem mundial, vão sofrer. Muitos pensando que terão um alívio, já estão aderindo à fala da nova ordem mundial e negando Cristo. Pensando que vai ser muito mais fácil manter o seu caminhar. Mas Pedro, ele fala exatamente sobre isso. Porque glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 2021 será o ano de mantermos firmes os nossos passos com Cristo. Não abrir mão de tudo aquilo que a palavra nos ensina. E há alguns anos eu já venho falando assim, olha, se você tem uma Bíblia bem traduzida, mantenha como joia. Guarda. Porque as Bíblias vão ser distorcidas. A do celular, principalmente. Cada dia é distorcido algo. Uma informação para nós. As Bíblias hoje estão sendo fabricadas no país asiático. Se você tem uma Bíblia original, preserva. Ah, rasgou a capa. Tem gente que cuida da capa. Recoloca a capa. Uma palavra íntegra. Realmente com aquilo que nós vamos buscar no original. Sem muitas modernidades. Sabe, a igreja começou a buscar Bíblias modernas. Bíblia do profeta. Bíblia da mulher. Bíblia no... A palavra de Deus. Original, como ela é. Sem mudança. Sem distorção. É isso que nós temos que buscar. E a palavra de Deus, ainda preguei domingo, nós vamos ter que aprender a caminhar sem música. A música tem que estar dentro de nós. A palavra tem que estar dentro de nós. Porque possivelmente, conforme está caminhando, nós não teremos oportunidade de carregar a palavra, de falar a palavra. Então, olhar para Abacuque. Abacuque, ele viveu num tempo muito parecido ao nosso. Ele, no seu primeiro momento, ele clama: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violências e não me salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, e havendo também quem suscite
a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta distorcido. Só uma pergunta, você está vendo isso em nosso país? A justiça distorcida? A família ganha um salário que não chega a R$1.000. Uma pessoa que cometeu crime, está preso, ganha 1.000 e tantos reais. Distorcida a justiça. Toda justiça vem sendo distorcida. Nós estamos vendo isso, mas nós temos que buscar o que Deus quer falar conosco, o que Deus está falando. Não tenha medos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas no currais, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Diga, é nesse Deus que eu confio. E mantenho meus passos. Você crê nessa palavra? Então, é de fé em fé. Ainda que não haja, ainda que não tenha, se for necessário um milagre por dia, Deus vai realizar um milagre todos os dias. Mas Deus não te abandona, Deus não te desampara. Salmista Davi, ele tem uma palavra que é resposta para tudo isso. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Deus cuida. Deus está no controle de todas as coisas. Abacuque, ele para de murmurar. Ele para de ficar falando com Deus. E ele agora toma uma decisão. Precisa ouvir Deus falar. Chegou um tempo que nós precisamos ouvir Deus falar. Deus tem respostas para esses dias que nós estamos vivenciando. Você crê nessa palavra? Toma posse. O justo vive pela fé. É de fé em fé. Se coloque de pé. Se coloque na sua vigia. Se você está reclamando, se você está murmurando, se você fala muito de Deus, mas pouco com Deus. Muitas vezes nós falamos muito de Deus para pessoas que estão à nossa volta. Ah, eu creio, Deus vai fazer. Mas não fala com Deus. Fale com Deus. Pare para ouvir Deus. Há um tempo determinado. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam os seus decretos. A certeza que tudo no final vai terminar bem. Que a esperança, que Deus está no controle de todas as coisas. Não se deixe envergonhar do Evangelho de Cristo. Haverá dias que nós estamos vivendo, que uma das tendências é tirar Cristo do nosso coração. E eles vêm de passo em passo. Tiraram a cruz. E a luta agora é para apagar o nome de Cristo no seu coração. Mas sem Ele não há salvação. Toda a justiça de Deus foi pelo seu Filho. Fale com Deus. Ouça Deus falar com você nesta manhã. Deus tem respostas para suas inquietações, para suas aflições. Deus está contigo. Tome esta palavra, ainda que não tenha, ainda que não produza, todavia eu continuo confiando em Deus.
Deus está no controle. Deus é quem nos guarda. Senhor, meu Pai. Senhor, esta canção, ela deve estar dentro do nosso coração, Pai. Essa semana o Senhor tem nos falado das canções que vamos ter que guardar em nosso coração. Senhor, e esta palavra profeta de Abacuque é uma delas. Ainda que não tenha, eu continuo crendo, porque o Senhor é meu Salvador. O Senhor nos salva, o Senhor nos liberta. Senhor, toma o coração dos teus servos nas tuas mãos nessa manhã, Pai. Tira, Senhor, toda aflição, toda angústia, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, toda palavra contrária. Senhor, que nós não venhamos nos envergonhar do Teu Evangelho. Que nós não venhamos sermos influenciados pelo mundo. Mas venhamos continuar firmes neste passo, seguindo os Seus passos. Senhor, derrama a Tua bênção sobre cada família. Senhor, estamos vivendo dias muito parecidos aos dias do profeta Abacuque. Senhor, coloca a visão em nosso coração. A visão que o Senhor colocou em Moisés, que ele podia caminhar de uma maneira diferenciada. Senhor, a visão que Tu colocaste em Martinho Lutero, que trouxe uma revolução, uma grande mudança. Senhor, que nós não venhamos perder tudo que esses homens de fé, eles trouxeram até nós. Que nós não venhamos jogar fora todo ensinamento. Senhor, toma a Tua igreja nas Tuas mãos agora, Pai. Senhor, visita agora cada um, Senhor. Liberta cada família. Tu és o Deus da salvação. Tu és a nossa libertação. Senhor, te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor fala conosco, e porque estamos aqui de vigia, ouvindo a Tua voz. Obrigado, Senhor. Nos leva, Senhor, nesta fé, de fé em fé. Amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor?